No episódio anterior do Aviões e Músicas. E eu lembro de ter chegado em São Paulo, que era uma rodoviária antiga que tinha aqui em São Paulo. E aí a gente foi comer alguma coisa. Então tinha uma lanchonete e foi a primeira vez que eu comi alguma coisa assim, feito numa lanchonete ou num restaurante, não lembro direito. E aí foi a primeira grande decisão da minha vida, foi não ter ido para a Transbrasil naquela época e ter esperado a Varig e arriscado a Varig. E deu certo. Como eu já tinha declinado a Transbrasil, não tinha comparecido a Transbrasil para levar minha carteira, depois que eu fiz o exame médico na Varig, eu ficava ansioso, né? E demorou 2 meses para chegar o negócio, eu achando que eu tinha perdido os 2 empregos, na verdade. Mas quando chegou o telegrama da Varig pedindo para ir lá também levar a carteira de trabalho, aí foi só alegria. Porque a gente já falava, maior empresa, a minha família já sabia, né? A Varig tinha comercial na TV, muito mais do que a Transbrasil. Então foi maravilhoso. Acho que a minha mãe não curtiu muito, porque independente de ser Varig ou Transbrasil, porque eu ia ter que sair de casa. Os 2 empregos eram em São Paulo. Aí entrei na Varig. Era em Congonhas, no aeroporto de Congonhas, só que eu morava em Vicente de Carvalho. Então a minha rotina era a seguinte, os 7 primeiros meses em Congonhas seria de treinamento, a Varig ia dar um treinamento específico para a primeira turma de técnico em manutenção de aeronaves. O curso começava às 8 da manhã, então eu tinha que acordar 4 horas da manhã em Vicente de Carvalho para sair e andando até o ponto onde fica a barca que atravessa para Santos. Aí pegava essa barca, atravessava para Santos, aí ia andando até a rodoviária de Santos. Aí pegava um ônibus e ia até o Jabaquara. Jabaquara pegava um ônibus e aí ia até Congonhas, descia, aí entrava na aula. Tinha aula lá até o horário do almoço, ia para almoçar e terminava às 5 da tarde. Aí atravessava o Washington Luiz, pegava um ônibus e ia até o Jabaquara. A Jabaquara pegava um ônibus que ia até Santos, aí Santos embarcava já tarde da noite, assim, aí atravessava, ia andando a pé até a barca, atravessava de barca, ia andando até em casa, aí chegava morto para no dia seguinte acordar 4 horas da manhã de novo e voltar para São Paulo. Depois de 7 meses de curso, chegou a hora de botar a mão naquele avião que eu tinha me apaixonado pela primeira vez que eu vi, o Electra. Logo no primeiro dia de Varig, antes de começar o treinamento, eu vi ele no hangar, eu me apaixonei por aquele avião e eu pensava, eu quero trabalhar nesse avião. 7 meses se passaram e finalmente eu ia poder botar as mãos nele, mas eu fui para um horário meio cruel. Teve um sorteio de horários para o trabalho e eu caí no horário da madrugada. Cruel entre aspas, porque madrugada era onde era feita toda a manutenção dos Electras. Eu acabei caindo no horário que eu aprendi mais coisas. Era o pior horário, mas era o que eu aprendia mais. Sempre tem um lado bom das coisas. Tinha mecânicos muito velhos lá. E muito ranzinzas, rabugentos. E não gostavam de gente nova. Alguns já estavam muito perto de aposentar, nem lembro a idade. Mas eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Eu era muito novinho. Cheio de teoria, mas nenhuma prática. E eles não queriam ensinar também. Muitos deles falavam, eu sou mecânico, você é técnico, a empresa confia em você, vai lá e faz, aprenda sozinho. Isso não é bem o pano preto vem depois. Pano preto é assim, a gente tinha que aprender a trabalhar, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Às vezes tinha alguma coisa para fazer no motor, por exemplo. Eu lembro muito bem disso. Tem um negócio no motor que se chama FCU, que é quem controla o combustível do motor, a potência do motor, essas coisas. E existe uma regulagem muito específica no Electra para fazer isso. E tinha 2 pessoas que sabiam, Dito Macumba e Leonildo. Na aviação tem os apelidos bem interessantes. Cara de pedra, filme triste. Sempre tem apelidos muito interessantes. Tinha Chaguinha, tinha Mãe Chica. Então os nomes são muito engraçados, os apelidos na aviação. Se você se ligar com aquilo, pronto, aí que pega mesmo. Me chamavam de Tucano por causa do nariz grande, mas nada muito não tinha nenhum específico, não. Então, essa regulagem que tinha
a gente tinha que aprender a fazer. Porque o manual do Electra já era muito antigo, ele não sofria revisão. Então algum conhecimento era passado de boca a boca mesmo. E aí, quando você ia trabalhar com uma pessoa assim, ela não deixava você ver direito o que ela estava fazendo e ela não ensinava também. Então você ficava tentando ver por cima do ombro como é que ela estava fazendo a regulagem. E aí quando ia ter aquele ajuste mesmo, ela pedia para você ir lá em cima, mexer em alguma coisa, aí você ia, quando voltava já estava pronto. Então isso é o pano preto, é não distribuir a informação. Eu lembro, fui eu e o Lisboa, nós dois começamos à noite, de madrugada. Quando a gente foi bater o cartão, já teve esse pouco de resistência. Mas a gente tinha que seguir em frente. Eu caí na parte de sistema diversos, primeiro, e o Lisboa caiu na parte de hidráulica. Então foi aprender ali pressurização, essas coisas, aí depois eu passei para a parte de motor e fui aprendendo. O grande lance era, se não querem me ensinar, eu vou aprender de qualquer maneira. Então, manual sendo velho ou não sendo velho, eu vou ler o manual do Electra. E tinha uma sala só de manuais na Varig, lá em Congonhas. Eu entrava nessa sala e ficava anotando as coisas que eu podia. Aí tinha o setor de inspeção. O setor de inspeção era o setor que teoricamente mais conhecia do avião. Então eu ia no setor de inspeção e ficava pedindo dica lá. Sempre tem alguém com um caderninho que anotou alguma coisa e eu ficava aprendendo essas coisas junto com os inspetores. E uma das coisas que os inspetores faziam muito no Electra, que eu lembro bem, tinha uma inspeção do tubo aumentador, que era como se fosse o tubo de escapamento do motor do Electra, que ficava em cima da asa. E o inspetor, ele tinha uma camisa azul clarinha e o mecânico era um macacão azul escuro. Porque o mecânico se suja, o inspetor não, o inspetor inspeciona. Para ele enxergar isso, tinha que alguém puxar uma escada para ele subir. E quem puxava a escada era o mecânico. E aí o tempo foi passando e eu pedi informações para os caras lá e a resposta era sempre a mesma, né? Ah, tu não é técnico? Se vira. Tá bom. E aí fui me virando dessa maneira que eu contei. E aí 2 anos depois de trabalhar, essa madrugada, a Varig abriu vaga para inspetor de manutenção. E aí eu prestei o teste, né? Prestei o concurso para inspetor de manutenção. Com apenas 2 anos. Eu tinha 22 anos de idade e passei no teste para inspetor. Várias pessoas, inclusive mecânicos antigos, prestaram também o concurso e não passaram. E eu passei e eu me tornei inspetor com 22, 23 anos de idade. E aí a coisa mudou de figura, porque agora eu não só tinha o conhecimento de 2 anos de estudo que eu tinha aprendido, como a pessoa que falou para eu me virar, que não ia ensinar nada, agora tinha que puxar a escada para eu subir e inspecionar o motor. Então isso nunca foi uma vingança para mim, nunca olhei desse jeito, mas eu sempre olhei assim que não adianta você fazer pano preto, não adianta você querer esconder nada de ninguém, porque o mundo dá voltas e as pessoas simplesmente ficam com mais vontade de aprender se você não quer ensinar, vai arrumar uma outra maneira. Naquela época eu já tinha aprendido que não adianta fazer pano preto, e é isso que eu faço no meu canal hoje, é dar informação. Quanto mais informação você dá, melhor para todo mundo, porque a informação vai chegar de uma maneira ou de outra. Então era muito interessante, muito forte, eu lembro muito bem disso, de quando aquela pessoa, aquele mecânico super antigo, super respeitado, mas por impor medo e por fazer pano preto, agora ele puxava a escada para eu fazer uma inspeção no motor do Electra. Eu não aguentei ficar muito tempo indo para a Varig em São Paulo e morando no Guarujá. Isso durou 3 meses. Ainda durante o curso, eu parei de ir. Aconteceu com amigos meus que também moravam, porque entrou uma turma grande, né? Acho que entraram 12 pessoas de Vicente Carvalho na Varig em São Paulo. E teve um dia que um dormiu no ônibus e chegou lá em Santos, não acordou. O motorista também não foi passar lá para ver se tinha alguém dormindo ou não. O ônibus embarcou de novo. Quando ele acordou, ele já estava voltando para São Paulo, já estava na Serra de novo. Aí com essa turma de pessoas que moravam no Guarujá e não aguentavam mais ir e voltar de ônibus, a gente falou, vamos fazer uma república e alugar uma casa aqui. Resolvemos fazer isso. Aí eram 8 pessoas na casa que eu fui morar. E era uma casa que ficava, assim, tinha que atravessar a favela do Buraco Quente
para chegar. A favela do Buraco Quente era um lugarzinho que tinha ali perto de Congonhas que não era muito agradável, onde hoje fica a Avenida Água Espraiada. Acho que acabaram com a favela lá. Mas era o que dava pra gente alugar, juntou todo mundo para pagar aquele aluguel e a gente atravessava aquela favela, assim, saía da Varig e assim, a gente não cozinhava, ninguém sabia cozinhar. Então, de manhã a gente ia e almoçava na Varig, aí terminava o curso, a gente jantava na Varig também, o bandejão, para voltar para casa. E aí tinha um pão de açúcar também, um extra, não sei, nem lembro o nome que era do supermercado, né? A gente comprava alguma coisa, um biscoito para comer à noite. E à noite eu tinha um Walkman e eu ficava ouvindo rádio Pool FM, que tinha umas bandas de rock alternativo que tocava, eu ficava ouvindo aquilo à noite. Primeira vez que eu vi R.E.M. foi no Walkman, dormindo na favela do Buraco Quente. Pra falar a verdade, nunca me passou pela cabeça ser piloto. Assim, não como desejo. É que era um negócio tão improvável, eu me sentia tão pequeno ali naquela estrutura toda, ganhando tão mal, que mesmo que eu quisesse ser piloto, aquilo ficou muito reprimido. Era como se fosse um negócio, isso é impossível, nunca vai acontecer. Então não vou nem tentar. Vou me aprofundar, vou aprender tudo que eu tenho que aprender de manutenção, porque pilotagem não vai rolar não. A gente está falando lá do início dos anos 80. A relação entre manutenção e o pessoal de Flight Operation, o pessoal de operações de voo, que são os tripulantes, não era das mais amigáveis, assim, não era das mais respeitáveis. Porque o mecânico era aquilo, era só ver o uniforme do mecânico. É diferente de hoje. Era um macacão horrível que a Varig dava para o mecânico, porque aquilo é o que sobra mesmo para o mecânico. Então não tinha nem respeito, você sentia vergonha de entrar num avião com aquela roupa. E se a gente tinha vergonha dos passageiros, imagina de entrar no cockpit ali dos pilotos, que tinham um status muito grande na empresa. Os pilotos sempre foram muito respeitados na Varig, na Transbrasil e tudo mais. Todos impecáveis, limpos, com as berimbelas, a roupa branquinha, e aí entra você com o macacão daquele. Então você já está numa posição inferior. A empresa já deixava isso bem claro. E alguns comandantes abusavam disso. Não eram todos, mas tinha alguns que realmente abusavam. Eles eram extremamente rudes, porque provavelmente estava acostumado com aquele tipo de mecânico que fazia pano preto, e de repente vem um técnico que tem uma outra cabeça, mas ele não sabe diferenciar. Para o piloto é a mesma coisa, está vestido com o mesmo uniforme, e era muito maltratado. Alguns comandantes eram excelentes, outros eram intragáveis, e a gente tinha que trabalhar junto assim. A física começou porque eu sempre quis ir mais além do que o conhecimento que era me passado. Então aprendi bastante coisa de avião na Varig, mas eu queria saber mais. Queria saber sobre compressibilidade do ar, por que o avião se mantém sustentado mesmo, de verdade, não porque o teorema de Bernoulli não fazia muito sentido. E eu não tinha como obter esse conhecimento, a não ser se eu fosse fazer aulas de física. E aí eu entrei num cursinho pré-vestibular para prestar vestibular. Nisso eu já estou saindo da casa na favela, que acho que eu fiquei uns 7, 8 meses, e a casa nunca foi limpa. Acho que eu tenho uma rinite alérgica, porque aquela casa nunca foi limpa. Tinha poeira até... E aí eu saí de lá e fui morar numa pensão, quando eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular. E aí no cursinho, foi uma das melhores épocas da vida, assim, que eu conhecia gente diferente do aeroporto. Então eu pegava um ônibus e até o Bexiga, que ficava ali, cursinho universitário, nem sei se existe mais isso ainda. Mas enfim, foi uma época muito boa. E aí fiz cursinho, aprendi um monte de coisa que eu não tinha aprendido na escola. E eu sempre estou querendo aprender as coisas. E aí prestei vestibular. Passei em física na PUC. Aí, nossa, que felicidade, passei. E aí não consegui fazer nenhum semestre, assim, nem um mês acho que eu fiz. Porque na primeira parcela que veio da faculdade eu não tinha condições de pagar. Morar pagando pensão e tendo que me alimentar em São Paulo, e ainda era muito novo na Varig. Aí eu abandonei a física. Então, mas o dinheiro mesmo só melhorou quando os Electras da Varig foram vendidos, porque eles foram vendidos para um país da África que se chamava Zaire,
hoje é República Democrática do Congo. E eu praticamente fui vendido junto com os aviões, assim, eu tirei um passe da Varig de 3 meses e fiz um contrato verbal com o dono da empresa aérea. E aí eu ia ganhar muito dinheiro. E aí eu iria ganhar em um mês o que eu demoraria 1 ano para ganhar na Varig. Então era muito bom para ser verdade. E era mesmo muito bom para ser verdade. Mas para saber essa história toda, tem que ler Onde Morrem os Aviões. Lá tá com tudo detalhado. Quando eu cheguei lá, no Zaire, depois de fazer a primeira travessia, eu levei o primeiro avião. E aí chegou lá, o avião não pôde voar porque os pilotos da Varig não se sentiram confortáveis em voar para lá e foram mandados embora no mesmo dia. E aí eu ainda voltei para o Brasil uma vez para levar o segundo avião. Quando eu cheguei lá da segunda vez, não tinha como se comunicar com o Brasil. Não tinha telefone celular, não tinha linha telefônica lá onde eu estava. E eu não tinha nem como falar, cheguei vivo. Na verdade, teve uma festa de chegada do segundo avião, em que o dono da empresa ele tinha um telefone celular assim desse tamanho, era via satélite. Ele puxava uma antena assim, parecia sei lá o que, um aparelho de som. E aí ele deixou falar com a pessoa em casa, que na verdade não conseguia ligar, acho que foi para minha sogra. E a minha sogra avisou a minha esposa que eu tinha chegado vivo. Fiquei 3 meses lá, sem nenhuma comunicação, até o dia que eu falei para um amigo que estava lá, falei, ó, vou usar o rádio HF do Electra, que esse aqui está funcionando, não era todos que funcionavam, para chamar Manaus, para Manaus chamar a Varig em São Paulo, que a frequência de Manaus era a única que eu lembrava, que eu tinha na cabeça. E eu sintonizei o rádio na frequência de Manaus, consegui falar com Manaus, para Manaus ligar para São Paulo, para alguém de São Paulo ligar na minha casa para dizer, ó, ainda estou vivo. Tinha, antes de viajar, quando eu pegava o ônibus para ir de casa até o aeroporto, passava em frente a uma agência de carros e tinha um Escort XR3 lá, que era sonho de consumo, era um cinza chumbo o carro. E aí eu voltei cheio de dinheiro lá da África. Eu lembro quando eu passei no Duty Free, eu comprei uma TV, bem melhor para casa, e não lembro mais o que, mas a TV eu lembro. Então depois da Varig, o tempo foi passando, eu como inspetor, aconteciam umas coisas na Varig inexplicáveis, assim. Vinha erro de salário no Olerite, e aí eu ia reclamar, e aí a pessoa de recursos humanos via que estava errado e falava, a gente está tentando corrigir, mas não consegue. Assim, teve eu e outra pessoa que entrou no mesmo dia, a gente ficou inspetor na mesma época, e ele ganhava, não sei, 1% a mais do que eu no Olerite, e não fazia sentido isso, porque a gente fazia a mesma coisa. E a Varig falava, não, tá errado, mas não consertava. Eu fui transferido para Guarulhos, né, saí de Congonhas para Guarulhos, aumentou muito o tempo de viagem. O ambiente em Guarulhos não era o mesmo de Congonhas, e esses erros começaram a me deixar muito chateado com a empresa, porque não corrigia. E eu, assim, eu nunca fiz nada de errado para a empresa, eu sempre fui muito ético. Então, se eu não estava satisfeito, ao invés de ficar reclamando da empresa, eu falei, eu vou sair. E aí, verifiquei as oportunidades que tinha lá. E a Transbrasil, que eu tinha renegado lá no início, surgiu como uma oportunidade. Só que eles tinham vaga para mecânico. E eu era inspetor de manutenção. E apesar disso, eu falei, não tem problema dar um passo para trás. Eu não estou feliz aqui. E aí eu fui pedir demissão como inspetor da Varig. E ouvi coisa horrível do engenheiro que era o chefe da inspeção. Ele falou, na verdade ele falou assim, mas por que você vai sair? Eu falei, porque eu não estou feliz. Ele falou, mas eu ia te colocar como inspetor de controle de qualidade, que é o cargo bem melhor do que inspetor. E aí eu pensei assim, mas por que agora? Tipo, eu tô há tanto tempo, nunca soube disso, por que tá me oferecendo agora que eu tô pedindo a conta? Eu falei, não tô interessado, quero pedir a conta mesmo. E aí ele falou, mas para onde você vai? Eu falei, eu vou para Transbrasil. E aí veio todo aquele orgulho de variguiano, né? Ele falou, como você vai sair da Varig para ir para Transbrasil, uma empresa bem menor? Aí eu falei, e eu vou ser mecânico lá. Ele falou, você é maluco sair daqui para ir ser mecânico na Transbrasil? Você sabe que não tem volta aqui, né? Eu falei, sei. E pedi a conta mesmo assim. E quando eu fui na Transbrasil, eu já fui recebido de outra maneira. O pessoal que fez o teste comigo, que era o Ricardo Marouco, ele me levou no avião e começou a fazer pergunta e, avião para mim é a minha vida. Eu já estava com 9 anos de manutenção nessa época. Aí fui respondendo todas as perguntas lá que ele fazia e ele falou, cara, você é muito qualificado para a função de mecânico. Eu acho que eu vou te admitir aqui, mas por 3 meses só eu vou te colocar no Coman. Coman era o centro de manutenção.
Eu falei, tá bom, o que vier. E aí fui para a Transbrasil, foi uma virada de chave assim, abandonar a Varig, a maior empresa da América Latina, pela Transbrasil, que era uma empresa muito menor. A Transbrasil era a terceira maior, na verdade. Era muito menor do que a VASP. Então era Varig, VASP e Transbrasil lá embaixo. E aí fui muito feliz na Transbrasil. Trabalhei 1 ano na Transbrasil. No centro de manutenção era uma função extremamente... demandava muito conhecimento e era muito estressante. A gente cuidava de todas as bases da Transbrasil. Uma pessoa, sozinha, num turno, cuidava de todas as bases e todos os aviões da Transbrasil voando pelo Brasil e pelo mundo. Então o telefone não parava de tocar, de gente perguntando coisas, de como fazer, o que vai fazer, aconteceu isso aqui no motor, o que eu faço? Era um turno de 12 horas. Então, eu entrava às 6 da manhã, saía às 6 da tarde, eu entrava às 6 da tarde e saía às 6 horas da manhã do dia seguinte. Foi um dos melhores aprendizados da minha vida, de manual de manutenção, de conhecer avião. Foi um dos melhores empregos que eu tive. E eu gostei muito de trabalhar na Transbrasil. E a comida era melhor que a da Varig, para o funcionário. Então, quando eu saí da Varig, o meu salário foi reduzido, porque eu ia ser mecânico. Trabalhei só 3 meses como mecânico. E aí fui para o setor de Coman, né? E aí eu virei supervisor. Eu não tinha o título de supervisor, mas era como se fosse supervisor. Eu era o único mecânico que trabalhava no Coman. E aí o meu salário subiu, eu passei a ganhar um pouquinho mais do que eu ganhava como inspetor na Varig, trabalhando na Transbrasil, uma empresa menor. A United começava a operar e era um sonho trabalhar lá. E aí o Lisboa, que tinha entrado comigo na Varig, ele já estava na United trabalhando. E ele falava assim, aqui não tem vaga, aqui só quando morre alguém para entrar. E aí um dia morreu alguém. E aí o Lisboa pegou essa vaga da pessoa que morreu, e aí sobrou a vaga do Lisboa. E ele falou, tem vaga aqui. E como eu já tinha estudado inglês lá naqueles discos do meu cunhado, e eu estava pronto para fazer uma entrevista em inglês, né? Já tinha viajado para a África também, fui entrevistado pelo gerente, que era americano, gerente da United, e aí deu certo. A única coisa que ele me falou foi, você tem 3 meses para tirar a licença do FAA, senão eu não, né, a gente encerra o contrato. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pedir a conta na Transbrasil, e a recepção foi totalmente diferente do que eu tive quando eu pedi a conta na Varig. Na Transbrasil, o engenheiro Kiko, ele falou, você está fazendo um ano. Foi no dia que eu fiz 365 dias de trabalho na Transbrasil. Você está fazendo um ano aqui, por que você quer pedir a conta? Eu falei, eu estou indo para uma outra oportunidade, eu estou indo para a United. Ele falou, quanto estão te oferecendo lá? Porque a gente cobra aqui o salário. Eu falei, muito obrigado, mas na verdade eu estou indo para ganhar menos, que eu estou dando novamente um passo para trás. Meu salário lá vai ser menor, até eu tirar a carteira da FAA, que me deram 3 meses. Aí depois o salário dobra, eu não sei se a Transbrasil vai conseguir acompanhar, né? Ele falou, não, a gente cobre. Aí eu agradeci muito e falei que, na verdade, eu estava procurando outras oportunidades, não só o salário. E aí o Kiko me falou assim, tudo bem, você está certo, mas se você quiser voltar, as portas estão abertas. Quando eu entrei na United, tinha, assim, o único lugar que eu tinha ido era para a África, de voo internacional. Nunca tinha ido para nenhum outro lugar. Tinha acompanhado voo na Varig, mas ia até La Paz, nem saía do aeroporto, nem saía do avião, só voltava. Nunca não tinha saído do Brasil definitivamente. E aí, acho que com 1 semana, trabalhando na United, ia ter um voo para São Francisco, para fazer um curso de integração à empresa em São Francisco. Aí foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Primeiro porque eu estava embarcando num Boeing 767. Segundo que era na classe executiva. E terceiro que eu estava indo para os Estados Unidos, nunca tinha pisado lá. Então foi só alegria essa viagem aí. Era praticamente 2 dias perdidos para chegar lá em São Francisco. Eu chegava, não fazia nada no dia que chegava. A gente foi passear na cidade. Aí no dia seguinte teve essa integração à empresa para dizer quais eram os planos da empresa e davam um controle remoto para você votar nos planos da empresa. Aí no dia seguinte não fazia nada e voltava para Chicago, e de Chicago vinha para São Paulo. Não, nem Chicago, era Miami. Nessa época não tinha voo de Chicago. São Francisco, Miami, Miami, São Paulo. Que coisa, né? Estou com 25 anos de empresa, umas 10 vezes, no mínimo 10 vezes por ano, são vezes 25 anos,
Dá para ter uma ideia, né? Vários passaportes totalmente carimbados nos Estados Unidos. Teve um ano específico que eu fui 18 vezes para os Estados Unidos, mais do que uma vez por mês. E aí nasceu o meu segundo maior amor na aviação. Primeiro eu tinha me apaixonado pelo Electra, que foi a grande escola para a minha vida. E depois eu comecei a trabalhar com aviões da Boeing e da McDonnell Douglas na Varig. E depois Boeing na Transbrasil, 67 e 737. Quando eu entrei na United, aí eu fui trabalhar com o 777, um avião gigantesco, que eu tinha me apaixonado por ele antes de trabalhar na United. Quando eu tinha entrado naquele cockpit, falei, nossa, isso aqui é um sonho. E aí quando eu fui trabalhar lá, aí eu comecei a me interessar muito pelo avião. Comecei a estudar muito o avião. Como eu já tinha passado aquelas agruras lá na Varig de ter que aprender sozinho as coisas, para mim aprender sozinho um avião na United foi tranquilo demais. Sendo que na United não tinha pano preto. Tudo foi passado assim de uma maneira muito clara para mim. E tinha que tirar o FAA, né, em 3 meses. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca gostei de fazer, que é estudar para alguma coisa. Mas estudar muito. Estudar, que eu digo, é decorar. Porque a prova da FAA, ela é muito teórica. As provas, a parte teórica é muito teórica. Então eles não querem saber se você vai trabalhar num Boeing 777 ou se você vai trabalhar num Piper Cub que é de tecido. Você tem que saber tudo. Então eu tinha que decorar muita coisa que eu jamais tinha visto na vida. Uma delas é fazer reparo em avião de tecido. E isso era muito chato para mim. E aí eu não tinha internet ainda também, não tinha nada digital. Eu tinha que comprar uns livros dessa grossura assim e ficar decorando. E eu passei 2 meses lendo muito aquelas apostilas. Fiz mais uma viagem para algum curso de avião, ou em Miami ou em Washington, não lembro agora. E na volta eu parei em Miami e falei, vou tirar a carteira do FAA aqui. E aí procurei um centro da FAA, fiz a prova. Aí mostra os documentos, você tem que ir numa entrevista com o examinador, né? Com o examinador não, com alguém do FAA, da administração. Que ele quer saber assim, pô, mas você é estrangeiro, para que você quer a carteira do FAA? Aí você explica, não, eu trabalho numa empresa norte-americana. E aí eles começam a aceitar e quer ver documentos. Aí você tem que levar documento com tradução juramentada. E aí eles traduzem motor convencional como conventional engine. E aí o americano lê, mas o que é um conventional engine? Porque isso não existe lá, é reciprocating, que é o motor convencional. E aí você tem que explicar que aquilo é uma tradução de alguém que não é técnico e show de horror. Mas aí eles autorizam a fazer a prova teórica. Aí fui fazer, como eu tinha decorado aqueles 3 livros lá, eu fiz as 3 provas num dia só. 180 perguntas por prova. E saiu o resultado na hora, passei nas 3. No dia seguinte, eu já encontrei um examinador para fazer a prova prática. E aí é um dia inteiro de muito sofrimento. O dia inteiro que eu falo foi das 6 da manhã até as 6 da tarde. O cara fazendo todo tipo de pergunta inimaginável. Mas saiu minha carteira e eu finalmente ia ter o meu salário dobrado. Eu estava ganhando muito mais do que eu precisava, mas menos do que eu achava que merecia. Mas enfim, foi sensacional ganhar, porque realmente dobrava o salário. Então eu entrei ganhando um pouquinho menos do que eu estava no Transbrasil, de repente eu passei a ganhar o dobro do que eu ganhava no Transbrasil. Isso era incrível. Então aí você muda de apartamento, a vida vai começando a melhorar, você vai em cinema, você vai fazer algumas coisas que não fazia antes quando era tudo muito apertado, viagem, então muda mesmo a vida. E com o passar do tempo eu me separei, primeiro casamento, foi bem na época ali das Torres Gêmeas, quando as Torres Gêmeas foram atacadas. Eu me separei, eu fui morar sozinho, e aí já tinha internet, né, também. Inclusive, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, eu acompanhei várias notícias pela internet, eu achei que a aviação ia acabar naquele dia. Eu sempre gostei muito de computador. Esqueci de falar que quando eu comprei o Sport XR3, eu também comprei um computador. Comprei um 386 DX2, 66. O que tinha de memória RAM naquela época era, se chegasse a 1 mega, o computador já era super power. Eu lembro que eu fui na loja e pedi para o cara botar 8 mega de RAM
num computador. E o dono da loja não acreditou, porque nunca alguém tinha comprado um computador com 8 MB de RAM, que hoje não é nada, né? E então eu comecei a aprender. Eu sempre aprendi as coisas sozinho. E eu queria o computador, na verdade, para jogar Flight Simulator. Eu achei que eu nunca ia ser piloto, mas já queria jogar Flight Simulator para fazer essa parte de pilotagem. Então o computador tinha que ser bom e era isso. Eu investi mó grana nesse computador. E comecei a estudar programação. Até cheguei a entrar na faculdade de processamento de dados. Eu fiz acho que um semestre lá. Mas como eu aprendo as coisas muito rápido e demorava muito para o curso desenvolver, eu saía e ficava estudando por mim mesmo. E aí em 2001, quando eu separei, além de estar fazendo curso de DJ, eu falei, vou criar um blog para falar coisas de aviação. Porque tinha muita notícia já errada desde aquela época. E aí eu criei o blog, que não se chamava Aviões e Músicas ainda. Se chamava Smarts Blog primeiro, porque eu me achava muito smart, muito esperto. E aí depois ele mudou para JJ. E esse JJ, eu até ribei a United, né, que o símbolo da United nessa época era uma tulipa, e era 2 U's assim, eu tirei metade do U, ficou um J e um J, aí era JJ Blog, porque era Joselito. Aí eu comecei a namorar com uma menina que ela também tinha um blog, e ela linkou meu blog com Aviões e Músicas. Aí eu falei, esse nome é legal, aí eu botei o nome de Aviões e Músicas no blog. E também minha carreira profissional ia crescendo, tinha uma evolução. Eu entrei como mecânico e depois de 3 anos, acho que 3 anos, eu já era mecânico líder. Eu já liderava uma equipe. E acho que foi a melhor função que eu fiz, foi de mecânico líder, porque você está em contato direto com o avião o tempo todo, resolvendo os maiores pepinos, porque sempre chamam o líder. Foi uma das melhores fases também de aprendizado, principalmente trabalhando com 777. E aí depois eu virei supervisor de manutenção, que é o cargo que eu estou até hoje. O blog em si, ele teve uma... Quando ele começou a crescer, e vários dos artigos que eu escrevia, eles eram rebatendo coisas que apareciam errado na imprensa, eu percebi que a audiência era composta também por pessoas que não sabiam nada de avião e que tinham medo de voar. E elas deixavam no comentário lá, eu estou voando mais tranquilo só de ler o que você está escrevendo. Falei, nossa, isso é muito interessante. Que agora eu não preciso falar só para técnico, não preciso falar só coisa técnica, eu posso falar com o leigo também, que vai fazer ele se sentir melhor em relação à aviação. Foi um grande breakthrough, assim, uma grande sacada. E aí, com essas mensagens que eu recebi, um dia eu recebi um e-mail de uma menina, assim, falando que morria de medo de voar, mandou foto de livro, um e-mail gigantesco, falando que ia viajar para França e que estava com medo de atravessar o oceano sozinho e se podia ajudar. Aí eu respondi, assim, bem secamente, como eu sou. Falei, tá bom, vou ter 10 minutos, hoje depois das 23 horas, e acho que eu passei o Skype, e uma conversa por Skype. E aí essa menina ligou à noite lá, aí com um sotaque de carioca, assim. Aí eu me apaixonei por ela. Eu fiz um coach para ela perder o medo de voar, e ela ganhou um marido. E eu ganhei os melhores dias da minha vida. O YouTube surgiu um pouquinho antes dessa época, mas eu não levava ele a sério. Alguns textos que eu escrevia, eu conseguia mostrar usando vídeo. Ficava mais fácil de falar para as pessoas usando vídeo. Mas essa menina percebeu que a gente podia fazer uma coisa muito mais legal no YouTube. Fazer ele virar uma coisa realmente, transferir conteúdo do blog, que eu já falava bem, para o audiovisual. E aí foi quando a gente realmente começou Aviões e Músicas, em 2015. Vamos levar a sério isso aqui. Fiz vários cursos. Nessa época o YouTube estava crescendo, assim, era um caldo de cultura. Existia um espaço aqui em São Paulo, chamava YouTube Space, e eles davam um curso. Só que não era um curso assim que você se inscrevia e era aceito. O YouTube que escolhia quem que ia participar, basicamente era isso. Então você se inscrevia e esperava lá ser agraciado. E aí tinham vários cursos, assim, aprender iluminação, chroma key, como falar com a câmera, como perder inibição, né? Aí eu me inscrevi em todos, não sei qual que vão me chamar,
Me inscrevi em todos. E aí me chamaram em todos. E aí fiquei sabendo que lá no YouTube o Wally trabalhava lá nessa época e ele era fã do canal. Eu não sei se ele teve algum dedinho dele para me chamar em todos os cursos, mas eu achei muito estranho quando eu cheguei lá e um cara falar que eu assisto o seu canal. Eu falei, mas nem tem um canal direito ainda, né? E ele já gostava de aviação. O Léo também, que estava no YouTube. E uma coisa que eu me lembro ainda hoje, assim, foi a primeira pessoa que eu vi quando eu cheguei no YouTube Space, que era o PC Siqueira. O PC Siqueira era um monstro da internet, assim. De repente eu vi o cara ali cheio de tatuagem, né? Era vesguinho ainda. E eu falei, nossa, olha que mundo que eu tô, né? E eu era nada ainda, mas eu aprendi tudo. Tudo que eu fiz naquele curso do YouTube, que eles falavam de boas práticas, disso, daquilo, eu aprendi muito. Uma das coisas que o YouTube sempre pregou foi que você precisa ter uma programação. Se você não tem programação, as pessoas não sabem quando vai ter conteúdo ou não, e isso gera um pouco engajamento. E aí eu já criei uma programação. E para manter essa programação, a gente está falando desde 2015, a gente está em 2021. Nunca falhou um vídeo às quintas-feiras, por exemplo. Pode ter atrasado, não saído ao meio-dia como está no horário, mas eu passava madrugadas às vezes editando vídeo para entregar o vídeo quinta-feira para o pessoal assistir. Então eu sempre levei com muita seriedade. A partir do momento que eu falei, vou levar a sério o YouTube, então vou levar a sério. E é um compromisso que eu tenho, assim. Eu sempre cumpro meus compromissos. E chegou uma hora que não estava mais dando para morar em São Paulo, pegar um trânsito maluco como tem essa cidade, e vim trabalhar em Guarulhos. O YouTube mudou até o local onde eu morava. Então me mudei para Guarulhos para ficar mais perto do aeroporto e conseguir entregar mais conteúdo para o pessoal. Sempre que a gente está mudando para alguma coisa ou de alguma coisa, é sempre muito complicado o início. Então, eu e a Milinha, a gente comprou um apartamento assim, financiado em perder de vista. E a gente tinha pouco dinheiro. Eu lembro da primeira noite que a gente entrou nesse apartamento, que deu muito trabalho, foi muita negociação para conseguir desconto, para conseguir encaixar no financiamento. A gente não tinha móvel nenhum. Tinha cama para dormir só, a cama tinha chegado já, mas não tinha mesa, não tinha cadeira. Não tinha como cozinhar, não tinha fogão, e aí chegou uma pizza lá que a gente pediu, pizza delivery, e a gente comeu pizza e foi um dos dias mais felizes da nossa vida, que a gente estava começando um negócio juntos ali, comendo no chão ainda, mas sabia que aquilo era transitório. E foi. Com essa dedicação para o canal, é inevitável que eu tivesse retorno, assim, o canal foi crescendo, e de repente a gente achava que não ia chegar a 10 mil inscritos, já estava chegando em 100 mil inscritos. E aí a Milinha deixou de trabalhar, falou, vamos cuidar do canal porque está crescendo. Largou um emprego maravilhoso que ela tinha como advogada. A gente foi juntos e abrimos uma lojinha. A gente vendia acho que só camiseta no início. Ela que embalava as camisetas. A gente ia no fornecedor, o cara fazia o silk, voltava para casa, a Mila embalava um por um e entregava no correio, enchia o carro de pacotes para levar no correio, e assim começou a lojinha do Aviões e Músicas. E conforme a gente vai trabalhando e fazendo as coisas vão dando retorno. E aquele apartamento que tinha sido financiado a perder de vista, a gente conseguiu pagar ele e já estava ficando pequeno para tudo que a gente fazia. E isso dá para acompanhar nos vídeos. Quem vê os vídeos antigos, vê fazendo um vídeo sem cenário, aí daqui a pouco tá com uma estante ali atrás com aparelho de som, aí a gente muda de apartamento. Aí volta a ver caixa de novo atrás, caixa de mudança, um quarto sem nada com eco, e a gente trabalhando de novo, cada vez mais para ter um lugar melhor para continuar fazendo os vídeos, melhorando a nossa condição. Bom, nessas mudanças, algumas coisas realmente tinham que acontecer, porque os vídeos as pessoas estavam gostando cada vez mais e cada vez querendo mais conteúdo. Eu continuava trabalhando. E eu sempre gostei de fazer tudo sozinho. Eu colocava a câmera para gravar, eu fazia a iluminação, eu editava o vídeo e eu publicava o vídeo no YouTube. Quando passou de um vídeo por semana para 2 vídeos por semana, isso já ficou bem difícil.
aumentamos mais ainda para 3 vídeos por semana. Aí ficou praticamente impossível. Eu ficava com olheira, porque eu tinha que editar aquilo, e tinha que entregar, e eu tinha que trabalhar, e eu tinha viagem, eu viajava muito pela United, e aí isso tudo foi embolando. E aí a Mila falou assim, não, a gente precisa terceirizar isso, a gente precisa passar a edição. E aí, com muita dor, eu passei a edição para uma pessoa que não era eu. E aí o resultado até que ficou... Demora pra gente assumir isso, mas fica até melhor do que o que a gente faz, quando a gente passa certinho. E aí com o editor editando os vídeos, começou a sobrar tempo para fazer outras coisas. A gente resolveu investir na empresa, expandir a empresa. E aí foi quando entrou o coaching, que aí eu conseguia conversar com pessoas que tinham medo de voar, exclusivamente. Foi muita gente. Milhares de pessoas se inscreveram no coach para conversar comigo, e o mais gratificante disso é que eu estava usando um tempo da minha vida para fazer isso, e o retorno era as pessoas falando, nossa, você mudou minha vida e eu consigo voar agora sem ficar em pânico, querendo arrancar o braço da poltrona do avião. Aí chegamos mais ou menos em 2018. Eu tinha no blog feito um resuminho dessa historinha da minha viagem para a África. E que a Milinha falava assim para mim, nossa, isso aqui poderia virar um livro, né? Eu falo, nossa, mas nunca pensei em escrever um livro. Como é que foi escrever um livro? A Milinha, não, dá certo, vai, escreve com mais detalhes, porque isso aqui está muito resumido a sua história. Resolvi entrar nessa empreitada com o tempo, né, que estava já ficando escasso, vamos embarcar num livro. E aí em 2018, tudo isso acontecendo, e aí eu recebo a notícia que além dos 4 gatos que a gente tinha em casa, a Embraer, a Bell, a Boeing e o Antonov, a minha família ia aumentar. Um dos maiores sonhos da minha vida estava acontecendo. A gente já vinha tentando há algum tempo, mas não tinha dado certo. E a gente meio que desencanou, eu e a Mila. E aí um dia ela me faz uma surpresa enorme, que tem um vídeo no canal mostrando, ela colocou uma câmera escondida para me dar uma notícia, para ver como ia ser minha reação, que a gente ia ter um filho. E aí tá lá o meu filho nascendo e o livro nascendo junto, os dois crescendo juntos, ele na barriguinha da Mila, e finalmente entregamos para diagramação e gráfica. E aí no dia 10 de dezembro de 2018, a gente ia lançar o livro no Campo de Marte. A gente estava querendo um local, as pessoas não acreditavam que poderia aparecer muita gente. A gente falava, não, a gente quer um local que caiba, não sei, 500 pessoas. Não, ninguém, 500 pessoas para ir num lançamento de livro. Ninguém lê livro hoje em dia, todo mundo só vê internet. E a gente teve vários nãos até obter o local lá no Campo de Marte, o Bar Brahma, que também estava desconfiado que não ia dar muita coisa. Tanto é que botou um funcionário para servir cerveja e um outro na cozinha e um no caixa. E a Mila com a barriga de 8 meses, ajudando tudo lá, montando todo o evento. E quando ele aconteceu à noite, quando a gente abriu as portas, a primeira pessoa que levou o livro, ele já tinha vindo estava numa viagem a serviço, vindo do Nordeste para cá. E ele foi só uma amostra de todo mundo que compareceu ali. Na verdade, a Avenida Olavo Fontoura, que leva ao Campo de Marte, ficou um trânsito tão gigante de pessoas indo para a noite de autógrafos ou para o lançamento do livro, que tiveram que chamar o DSV para organizar o trânsito, porque estava parando a Avenida Olavo Fontoura por causa do Bar Brahma ali no Campo de Marte. Lotou o estacionamento do Campo de Marte e eu passei acho que umas 6 ou 7 horas autografando o livro, com felicidade, assim, a mão cansada, mas com felicidade. Cada um que ia lá falava alguma coisa de por que estava ali, eu falava, nossa, como eu consegui alcançar tanta gente assim que gosta do meu conteúdo e que vem me prestigiar para ver o livro, para ter um autógrafo ali, né, o nome da pessoa no livro. Eu achei isso um dos melhores momentos da minha vida. Com a proporção que a gente viu que tinha tomado aquele lançamento do livro, eu estava gravando os vídeos em casa, na sacada de casa, e aí já estava ficando pequeno. Aí a Mila tinha passado numa rua perto do apartamento que a gente morava e viu um lugar para alugar. Eu ainda meio reticente, como sempre.
E a Mila, não, vamos alugar aquilo e vamos mudar o estúdio para lá. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou alugar um estúdio? A gente, é um passo muito grande. E a Mila, não, vamos que vai dar certo. E ela, né? Ela foi lá, fez contrato de aluguel com o cara, conseguiu pagar antecipado para a gente ficar mais tranquilo, assim, sem ficar pensando se ia ter dinheiro para pagar o aluguel ou não. Que se desse errado, já estava tudo pago mesmo. E aí a gente mudou o local de fazer os vídeos do Aviões e Músicas. E deu uma outra cara para o canal. E tudo que a gente ia fazendo ia aumentando a audiência. 5 dias antes do Malone nascer, a gente mudou para esse novo lugar, onde seria o estúdio do Aviões e Músicas. E leva a caixa, eu preocupado com a barriga da Mila, que estava gigantesca, e conseguimos mudar, depois de muito trabalho. E aí nasceu o Malone, dia 13 de janeiro de 2019. Depois que ele nasceu, parece que nossa vida virou um foguete, assim, que tudo passou a dar certo. O canal começou a crescer muito. Eu comecei a ter vários convites para ir em programas de televisão, dar entrevistas. Era como se tudo tivesse se movendo assim para que desse tudo certo na vida do Malone. Então, 2019 foi um ano maravilhoso para o canal. E a gente começou a fazer muitos planos e muitos investimentos, porque se 2019 tinha sido daquele jeito, 2020 a gente ia arrebentar. Ia ter festa de 1 milhão de inscritos, que a gente não queria que as pessoas pagassem, e a gente fez várias promoções, e aí veio 2020 e a pandemia. Todo o nosso planejamento foi por água abaixo. E a aviação também. Então, meu emprego estava em jogo, e tudo que a gente tinha investido no canal também ficou em jogo. E aí, 2020, todo mundo muito pessimista, todo mundo preso em casa. Todos os sinais diziam pra gente que a gente tinha que fazer como todo mundo estava fazendo. Põe o pé no freio, assume o prejuízo, manda a gente embora, e a gente já estava com funcionários no Aviões e Música, já tinha funcionários na loja, a gente mudou de estúdio, já tinha gente cuidando de várias coisas. E aí eu e Milinha sentamos e fomos conversar sobre isso, o que a gente vai fazer? E ao contrário de tudo que estava se fazendo, a gente resolveu tomar um outro caminho. Falou, tá todo mundo fechando tudo. Todo mundo diminuindo o investimento. Vamos fazer o contrário? Vamos investir cada vez mais no Aviões e Músicas? Não vamos mandar ninguém embora. Vamos contratar mais pessoas e vamos mudar para um lugar maior ainda, em plena pandemia. E aí fizemos isso. Achamos uma outra casa que encaixou perfeitamente no que a gente queria, de construir estúdio, construir a loja, construir estoque. Tudo isso acontecendo, veio um lance crucial na história do canal. Eu sofri um ataque de haters por causa de besteira, desses canaizinhos ridículos que ficam se travestindo de humor na internet, e isso me baqueou bastante. Mas, como sempre, com o apoio da família e da Mila, a gente falou assim, quer saber? Vamos pegar isso tudo que estão falando e vamos criar uma coisa muito melhor em cima disso, porque não adianta rebater haterismo. O que você faz é você transformar essa energia negativa que as pessoas estão jogando em alguma coisa positiva para muito mais gente. E, novamente, a gente tomou o caminho oposto do que seria aceitável para as pessoas fazerem, e investimos novamente no canal, numa série 100% financiada pela gente, para a gente mostrar. Olha, uma das críticas, a única crítica verdadeira que foi feita durante todo esse ataque é que eu não era piloto. Todo o resto era mentira, mas uma coisa era verdade, eu não era piloto. Então, vou ser piloto. E melhor do que isso, vou mostrar para as pessoas como faz para ser piloto e que todos podem ser pilotos se quiserem. E aí nasceu Decola Lito. A vida realmente é engraçada. Provavelmente eu tive o sonho de ser piloto lá quando eu estava em Vicente de Carvalho vendo os aviõezinhos e os helicópteros voando lá. E eu brincava disso com os kits Revell. Mas como eu achava que o meu sonho era muito grande para o tamanho da caixinha que eu morava, eu nunca levei isso para frente. E aí vem um ataque e agora eu tenho condições. Eu falei, por que não ser piloto? Eu acho que esse incômodo que aconteceu foi uma das melhores coisas para eu mudar minha vida. Mais uma vez. Tudo isso que aconteceu, na verdade,
as pessoas podem achar que é uma coisa negativa, mas na verdade foi muito positivo para o canal. Depois que aconteceu esse ataque, o canal só cresceu cada vez mais. Até contrato com a Rede Globo eu fiz no podcast Atenção Passageiros. Coisa que eu jamais pensei que fosse acontecer. Se você adora viajar e quer saber mais sobre aviação, ou até se você tem medo de voar, desafivele seu cinto e recline a poltrona à vontade. Em caso de emergência, esse programa possui convidados para uma conversa descomplicada sobre aviação. Podcast Atenção Passageiros. Ouça direto pelo Globoplay ou nas plataformas de áudio digital e bom programa. Isso mostra que quando você faz um trabalho honesto, um trabalho com coração, de dedicação e tudo mais, não tem como dar errado, não interessa o que as pessoas queiram fazer. E para mim também foi muito engrandecedor tudo isso. Primeiro, que eu conheci um monte de gente nova. Aprendi muito mais coisas de aviação do que eu jamais poderia imaginar. Tive propostas maravilhosas para minha carreira. E principal, eu me diverti muito, com o apoio da família, óbvio, que foi muito, não é uma coisa fácil, e a série mostra isso, mas o resultado é fantástico. Quando você consegue realizar um sonho, não é uma coisa assim que passa desapercebido na sua vida. É um negócio muito bom. A gente conseguiu mostrar isso para você também, que se você tem aquele objetivo e você batalha, você consegue. Depois de todo o trabalho para ter essa série lançada, eu deveria descansar, porque foi exaustivo, mas já tenho mais planos para o futuro. Eu vou só viajar um pouquinho com a família, porque eu perdi tempo, assim, não porque eu perdi tempo que eu poderia estar com a minha família foi dedicado para esse objetivo. Então agora eu preciso retribuir de volta o tempo que foi roubado da família. Alguns projetos que vêm por aí incluem o lançamento do livro, um curso sensacional. Lembra que eu falei do coach para medo de voar? Então, eu elevei isso à 10ª potência e tem um curso incrível sendo lançado e muitas inovações que vão sair no canal Aviões e Músicas. Depois de 35 anos trabalhando na aviação, é difícil parar, mas eu pretendo parar. E o que fazer depois que eu parar de trabalhar? Tenho um sonho ainda para realizar, que é impossível, ele vai ser um sonho adaptado, porque o Eugênio C não existe mais. Ele foi desmantelado, ele virou pedaço de aço. Que eu consegui arrematar em leilão alguns pedaços dele de cartas do sistema elétrico dele, eu tenho, originais, com cheiro dele. Mas eu vou construir ele digitalmente em 3D, porque eu consegui todas as plantas do Eugênio C. Isso vai ser um projeto bem longo. Isso é um dos caminhos que eu vou tomar, e o outro é o de desenvolver aviões para o Flight Simulator, com a marca Aviões e Músicas. Pelo jeito eu não vou parar de trabalhar nunca. E o que aconteceu depois do lançamento da série Decola Lito no último ano? A gente embarcou no projeto de democratizar a aviação. A série trouxe muita inspiração para quem achava que era impossível se tornar piloto. E essas pessoas foram atrás de seus sonhos. Nós atingimos a marca de 2 milhões de inscritos no canal e nos lançamos em novos projetos. Eu me aposentei da United Airlines depois de 25 anos trabalhando lá e 35 anos completos em manutenção de aeronave. E eu contei toda essa história aqui, no episódio 843. E a decisão foi porque eu precisava de mais tempo para compartilhar o que eu aprendi aqui no canal com vocês. E eu me lancei de cabeça no Aviões e Músicas. Entre os novos projetos, lançamos o Aerobook e o nosso segundo livro, Medo de Avião Nunca Mais. O Aerobook não deu muito certo. Apesar de todo o amor envolvido em um clube de leitura, com um livro por mês, com aviões espetaculares, a gente aprendeu que o custo de lançar algo com qualidade, com paixão, nem sempre é coberto. A cultura de leitura no país ainda não é forte o suficiente para um projeto desse porte que a gente lançou. E a gente teve que encerrar o clube. Mas toda falha sempre traz muito aprendizado. Somos humanos.
O nosso segundo livro é um sucesso em ajudar as pessoas a perderem o medo de avião. Ele foi uma espécie de introdução ao nosso curso, feito nos mínimos detalhes para quem tem medo de voar. Um livro escrito a 4 mãos, minhas e da Mila, o lado técnico e o lado de quem já teve muito medo de voar. E a gente tem ajudado diversas pessoas a poderem seguir com suas vidas, podendo usar o transporte aéreo, desmistificando décadas de informações erradas sobre a aviação e que causam medo. Bom, essa é a parte 2 do episódio 1000. Se você não viu a parte 1, por favor, você tem que assistir aqui primeiro, tá bom? E se você se deliciou com a abertura incrível, com aquela cantoria, aquele coral de vozes, saiba que os membros têm acesso a tudo que aconteceu nos bastidores daquele vídeo. E ó, é de morrer de rir, hein? Se você quiser se tornar membro e apoiar o canal, é só clicar no botão Seja Membro. Se não puder contribuir, tem o botão Valeu Demais, que também ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse conteúdo leve e independente, que é muito importante. Ó, e conta pra mim aqui nos comentários como é que foi a sua trajetória em todo esse tempo do canal. O que o canal te ajudou? Conta a história pra gente, que a gente vai pegar aí uns trechinhos e vai mostrar nas nossas mídias sociais. Aliás, siga lá, @aviões e músicas no Instagram. Obrigado por nos acompanhar nessa trajetória incrível até aqui. E olha, eu quero todos vocês a bordo para o episódio 2000 quando ele chegar, viu? Porque nós seguiremos a nossa rota apresentando a aviação para todo mundo. Um grande abraço e até o próximo voo!